A nossa vida é feita de escolhas, não é? Todos os dias a gente escolhe alguma coisa. Algumas escolhas são maiores do que as outras. Ainda assim, para todas as escolhas que nós fazemos, e a gente aprende em algum momento que elas têm consequências. E as consequências podem nos trazer muitas alegrias ou podem ser duras com a gente. Se para a gente pensar, as escolhas que a gente faz nos momentos mais decisivos das nossas vidas, elas podem ser de grande alegria e não causar arrependimento nenhum, como quando Cristof e eu aceitamos o envio para São Luís. Uma grande mudança, uma mudança absurda nas nossas vidas. Ainda assim, nós nos alegramos sempre de novo por termos aceito o envio de Deus e da igreja para essa cidade. Mas há aqueles momentos em que a gente toma decisões em que a gente pergunta depois, gente, por quê? Por que eu fui fazer aquilo? E a gente se arrepende. A gente se arrepende ou porque a gente percebeu que estava no caminho errado, ou porque alguém se machucou no processo, seja a gente, seja outra pessoa. Ou porque Deus sim mexeu no nosso coração, nos convertendo e trazendo arrependimento para as nossas vidas. Nossas vidas são cheias de escolhas e todas elas têm consequências. O texto da pregação de hoje fala um pouco sobre isso, sobre as escolhas. Pedro, a gente já vai ouvir o texto. Pedro, na sua carta, orienta as pessoas para quem ele escreve para que elas escolham sempre o bem sobre o mal. A carta foi escrita pelo apóstolo Pedro ou seus discípulos para uma comunidade de pessoas cristãs dispersas, ali na região do Império Romano, mais ou menos onde hoje fica a Turquia. Essas pessoas, elas eram perseguidas na sua fé. O Império Romano, as lideranças, as autoridades romanas, no momento em que descobriam que alguém era cristão ou cristã, praticante de sua fé, cometiam as maiores crueldades. Podiam até colocar essas pessoas como numa arena para que as feras as devorassem na frente de um público, para entretenimento. Perseguidas e assassinadas com crueldade eram as pessoas que publicamente testemunhavam ou viviam a sua fé. Para elas, aceitar, fazer a escolha de viver a sua fé tinha um peso que podia valer, podia custar a sua vida. Tendo essa informação, eu convido a gente para ler então o texto de 1 Pedro. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazer o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam todos prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Porém, façam com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que fazer o mal, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todos pelos pecados. Deixou aí, Tânia, no teu? Pois o próprio Cristo sofreu uma vez pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus.
ter aqui palavra do Senhor. Obrigada. Eu comecei dizendo que a nossa vida é feita de escolhas. Como pessoas bem humanas que nós somos, nós sabemos que nós nem sempre fazemos as escolhas certas. E nós podemos nos arrepender disso. Nos arrependemos porque, como eu disse, em algum momento o nosso coração é convertido. Porque nós fomos tocadas pelo Espírito que nos mostra o caminho certo que nós devemos trilhar. E nós lembramos na semana passada que Jesus é o caminho pelo qual nós devemos andar. Ali no versículo 17, nós lemos que porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que fazer o mal. O apóstolo Pedro escreve essas palavras com autoridade. Vamos rebobinar um pouquinho, lembrar quem é Pedro e o que ele fez e o que ele faz. Lembrem que Pedro foi aquele que Jesus convida para vir ao encontro dele sobre as águas, e Pedro não tem fé suficiente para ir ao encontro de Jesus e afunda. Pedro é aquele que, perguntado no momento em que Jesus tinha sido preso, ao ser perguntado, acusado, você é um seguidor? Não sou. Pedro negou 3 vezes Jesus. Jesus tinha avisado ele que ele faria isso. E ele disse, não, eu jamais irei negar o meu mestre. E ainda assim, Pedro negou e chorou amargamente por ter feito isso. Esse Pedro que fala isso. A gente poderia dizer, quem é ele, né? Para nos dizer que é pra gente então seguir o caminho certo. Ele mesmo errou tanto. A fé dele foi tão fraca. Como é que a gente vai escolher o bem, mesmo com sofrimento, quando ele não quis fazer? Pois foi justamente por ter passado por essa experiência, de ter negado a Cristo naquele momento, justamente por ter se arrependido tão grandemente de ter feito o que fez, é que Pedro foi convertido profundamente na sua vida. Justamente naquele momento de fraqueza, Deus se faz forte. Os nossos erros nos ensinam, não é assim? Os nossos erros nos ensinam e nos orientam. Ao perceber a sua fragilidade, Pedro foi convertido sim, e passou a ser forte na sua fé em Cristo. Um tempo depois, é testemunhado ali em Atos 2, que Pedro se coloca diante de uma multidão e prega com coragem e autoridade. E a sua pregação é tão forte, tão poderosa, inspirado pelo Espírito de Deus, que o texto bíblico diz que 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Deus se faz grande em nós justamente quando nós reconhecemos a nossa insuficiência. Somente então colocamos nossas vidas em suas mãos, permitindo ser guiadas e guiados por seu Espírito. Sobre isso, o apóstolo Paulo testemunha na segunda carta à comunidade de Corinto: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Gente querido, Cristo é motivo e origem da nossa esperança. O Cristo vivo, o Cristo ressurreto, nos envia para nós vivermos a alegria, o seu amor. No evangelho que nós ouvimos, dizia: a pessoa que aceita e obedece os mandamentos prova que me ama. Mesmo no sofrimento, temos escolhas para fazer. Que elas sejam sempre para o bem, com base na esperança. Nessa esperança que vem do testemunho do próprio Cristo.
Seguindo as recomendações de Pedro, ele faz elas de forma bem concretas. Nós vamos avaliar as nossas escolhas cotidianas, as nossas escolhas diárias, a partir de alguns critérios. Estejamos sempre prontas e prontos para responder qual é o motivo da nossa esperança. Será que hoje a gente saberia dizer? Se alguém te perguntasse, ei, você que é cristã, você que confessa Jesus Cristo, você sabe dizer qual é o motivo da sua esperança? Ele orienta, na hora de responder, faça isso com educação e com respeito. No mundo de tamanha intolerância, no mundo cheio de ódios, falar com respeito e com educação é algo desejável e recomendável. Tenhamos sempre a consciência limpa, continua ele, de modo que ninguém jamais possa dizer algo contra o nosso caráter e o nosso testemunho de fé. Quando as pessoas nos veem, quando elas nos olham, o que elas enxergam, será que elas podem olhar para nós e ver que nós verdadeiramente temos dado um testemunho da origem da nossa esperança, desse caminho que nós seguimos como filhas e filhos de Deus? Muito para pensar, né, gente? Muito para orar sobre. Que a nossa vida possa refletir sobre se o que sai das nossas bocas como testemunho real e concreto do amor que nós recebemos do próprio Deus. Que esse Deus nos guie todos os dias, assim como recomenda Lutero, todos os dias olharmos para o nosso coração, nos convertermos e pedirmos, Deus, haja em mim, porque por minha própria força eu não consigo. Que Deus nos mostre sempre, todos os dias da nossa vida, que Ele é o motivo da nossa esperança. E que a gente possa, com coragem e destemor, anunciar, através das nossas palavras, através das nossas ações, que Jesus Cristo é o caminho pelo qual nós queremos trilhar. Esse caminho de amor, esse caminho de bondade e de misericórdia, que sempre de novo nos acolhe na nossa fraqueza, na nossa insuficiência. E que a gente possa escolher bem todos os dias. Amém.